live from Lisbon. À beira de fim de semana, esta semana o Think Tank passou para a sexta-feira, por impossibilidade minha, meia culpa. Temos vários temas na agenda, todos eles relacionados com a situação europeia depois daquilo que foram os resultados nas eleições da Alemanha. Só que ontem ficámos a conhecer uma notícia que foi a muito provável saída do Sr. Schäuble do Ministério das Finanças alemão e vamos tentar perceber, sempre na interpretação destes sinais que chegam da Europa, o que é que isso representa, nomeadamente para os países do sul da Europa e com grande destaque para Portugal. No caso português, Schäuble foi uma figura central das conversas, do debate político e sobretudo, da politiquice nos últimos anos. Mas a verdade é que foi uma figura central porque foi ele que garantiu que nós e a Grécia continuaríamos no euro. O que é que traz a sua saída? É positiva ou é negativa para Portugal? É isso que vamos ver, em primeiro lugar, na conversa de hoje. Joaquim, vou começar por si. Saída de Schäuble, é positiva, negativa ou ficamos até mais órfãos? No cenário mais imediato que está a ser discutido, a saída de Schäuble para ir para presidente do Parlamento significaria a sua substituição por um elemento do FDP. Partido Liberal, que tem como posição política de programa de campanha a expulsão da Grécia da zona euro e a proibição da política de facilidade de crédito do Banco Central Europeu. Ou seja, da compra de dívida pública. Portanto, isso significaria que para todos os países que estão dependentes dessa ajuda do Banco Central Europeu, seria uma catástrofe. Joaquim, mas o BCE é independente. Não tem de seguir necessariamente os ditames de quem venha a ser Ministro das Finanças. O BCE é independente, mas depende politicamente daqueles que comandarem a Comissão Europeia. A dependência política existe sempre. E por isso é que vale a pena nós agora entrarmos numa fase diferente em que deixamos de discutir as tecnicalidades da economia e das finanças e passamos a discutir política. Porque é esse o centro do problema. O que é que isso quer dizer? Isto quer dizer que temos que olhar para as eleições como aquilo que elas verdadeiramente são. O eleitorado tem sempre razão, mas tem a mesma razão que tem o doente quando faz uma análise clínica e se identificam as patologias que têm de ser tratadas. Portanto, o eleitorado foi ao analista clínico e, na urna de voto, pôs as suas amostras de sangue. O que mostrou é que, afinal, a Alemanha não era aquilo que os próprios dirigentes alemães pensavam que era. E isso significa que, a partir daí, tudo mudou. Mas espera aí, quando o Joaquim diz a Alemanha, afinal, não é aquilo que os próprios dirigentes pensavam, quer dizer o quê? Afinal, a Alemanha também é capaz de ter extrema-direita e de encostar à direita, é isso que quer dizer? Como já teve nos anos 30. Mas a gente esperaria que não voltássemos a isso, não é? Não, e volta exatamente pelas mesmas razões e do mesmo sítio. São os prussianos. Assim? São os prussianos. Mas nos anos 30 não havia imigração. São os prussianos, outra vez. Não havia imigração, mas havia os judeus que já lá estavam dentro. Mas era diferente, Joaquim, porque os judeus estavam assimilados. E a expulsão dos judeus significava, como aliás também significou em Portugal nos tempos da Inquisição, significava apropriar os bens dos judeus. Não era só matá-los, era apropriar os bens. Tal como em Portugal, só era perseguido pela Inquisição judeu rico, porque o judeu pobre não valia a pena, não pagava as custas. Não é? Bom, ora, quando eu digo que passamos para a política, é que transferência de eleitorado nestas eleições alemãs é de tal modo nítida e em todas as direções que revela que, afinal, aquela Alemanha bem comportada, que todos nós estávamos habituados a ver como um farol, um eixo de estabilidade na Europa, estava em convulsão. Ainda bem que se manifestou, porque manifestou-se ainda a tempo de poder tratar a doença. Porque já podia ser numa fase tão avançada que já não valia a pena. Mas manifestou quer dizer ainda bem que apareceu no Parlamento?
Ainda bem que se manifestou nas eleições. Porque nós já sabíamos que eles existiam. Sim, mas não com esta escala. Não com 94 deputados do mundo. Ora, e por isso é que de repente tudo faz sentido. O Brexit na Inglaterra, o Trump na América, o Macron em França, tudo faz parte da mesma fluidez que estava escondida. Ao vir à superfície, isto permite passar para a política. E a política significa, na América, os brancos têm medo de ser minoria rássica na América. E na Europa? Na Europa, os alemães têm medo de ser invadidos pelos islâmicos que, de forma suave e pacífica, vão infiltrando a sociedade europeia. Os Estados ocidentais. Deixe-me só fazer aqui uma pausa, Joaquim, para lembrar às pessoas que nesta primeira parte nós quebramos o programa a cerca dos 15 minutos e depois vamos a uma segunda parte onde tradicionalmente ouvimos as suas questões, tentamos responder às questões, o que não implica que de hoje, nos próximos dias, não continue a colocar questões, nós depois voltaremos aqui para responder. E agora vou ao Jorge. Jorge, a saída do Schäuble significa o quê? Que nós ficamos mais dependentes de gente cuja agenda não está propriamente favorável à Europa do Sul? Quem resolveu a crise na Europa, a crise financeira, ou a crise do euro e a crise da imigração foi a senhora Merkel. E, portanto, criámos um líder europeu e, provavelmente, esse líder europeu afastou-se do que é a verdadeira Alemanha, da Alemanha mais nacionalista, mais do interior. Portanto, o grande problema que a sociedade europeia vai enfrentar é que tem que, para sobreviver economicamente, tem que se abrir ao mundo. Portanto, temos que continuar a ser uma região em que há livre circulação de bens, serviços e pessoas, e de capitais, mas ao mesmo tempo temos que ter maiores regras de segurança, maiores políticas de imigração que integrem melhor e ao mesmo tempo disciplina estas diferenças todas que existem nos diferentes países. E depois temos que nos lembrar que o Sul montou uma estratégia em relação à Europa do Centro e do Norte que de alguma forma revelou o que é que queria. Criou um modelo redistributivo do Norte para o Sul. E, portanto, o que o eleitorado alemão está provavelmente a antecipar, e obviamente isto são leituras que nós fazemos na lógica de que o eleitorado tem sempre razão, o eleitorado está a antecipar este movimento possível que a da senhora Merkel iria fazer. Ou seja, a consequência da política que ela estava a seguir seria, eventualmente, a criação, no fundo, de uma Europa federal na lógica redistributiva. Sem haver uma Constituição Federal, mas na prática, financeiramente, haveria federalismo. Mas financeiramente haveria federalismo. Sim. O Sr. Macron faz um discurso de 100 minutos e, basicamente, o que ele defende já é um ministro das Finanças europeu e, portanto, o modelo de redistribuição. Portanto, o eleitorado alemão, na prática, está a fazer um aviso à sociedade europeia a dizer que é um assunto que vai ter que ser discutido. O problema que nós provavelmente vamos ter que resolver é que as diferentes legitimidades que vão aparecendo em diferentes países criam um problema à política europeia como um conjunto. Sim. Portanto, estou a imaginar agora um Conselho Europeu, uma reunião da Comissão para, no fundo, debater um assunto europeu quando todos os países têm, o Joaquim há pouco esqueceu-se de dizer que todos passaram, tivemos o Brexit, tivemos a Alemanha e nós tivemos a geringonça. Portanto, todos os países tiveram uma fluidez no eleitorado e, portanto, esta fluidez no eleitorado pergunta o que é que se está a passar. Eu acho que todos nós sentimos que se está a passar uma revolução séria nas estruturas políticas e económicas. Economicamente já estamos a passar por essa revolução. Mas nas estruturas políticas nós estamos muito atrasados. E, portanto, porquê é que eu digo que estamos atrasados? Estamos atrasados porque, em termos práticos, nós não temos instituições que respondam a estes novos desafios. O envelhecimento da população, o tema da imigração... O problema do nosso Sistema Nacional de Saúde... Não, a ideia de agendas, por exemplo, morais
de pequenos grupos. Eu digo, quando digo morais, pode ser do ponto de vista secular ou religioso. Sim, estás a falar de questões fraturantes. Questões faturantes em todas as sociedades e, portanto, as instituições, a democracia começa a estar ameaçada por uma razão que é muito estranha. Começa a estar ameaçada porque a democracia está a gerar a maior divisão. Ou seja, nós não estamos a gerar um consenso sobre algumas matérias que seria normal. Portanto, as sociedades estão-se a fragmentar a sério. E, portanto, obviamente, a solução ninguém a tem, mas temos que começar a refletir sobre que soluções é que poderiam Deixa-me voltar fazer aos sentido espectadores que discutir. estão connosco neste momento, só para lhes pedir que uma interação neste sentido. O que é que você acha? A pergunta que estamos aqui a fazer hoje é: a saída do Sr. Schäuble vai trazer mais problemas a Portugal? Ou seja, quebra com aquilo que vinha sendo a política seguida pelo governo alemão, liderado pela Sra. Merkel e pelo Sr. Schäuble até agora? Sim ou não? E já agora, que responda a isto no meio das questões que tem para colocar. Eu só queria acrescentar algo que é: o Sr. Schäuble sai como um herói. Menos em Portugal e na Grécia. Não, mas saiu como um herói. Portanto, nós que estávamos numa zona de lixo, nós e os gregos, Sim. saímos com a disciplina alemã. Pois é. Agora, nós temos que pensar Jorge, quem resolveu... Explica isso aos partidos da geringonça, se faz favor. O problema é que quem resolveu a crise europeia e quem introduziu uma disciplina na moeda comum, que foi no fundo a ortodoxia alemã, foi de alguma forma quem agora é penalizado no próprio eleitorado. Então nós temos que perceber estas contradições, estas fragilidades que a democracia vai tendo. Ó Jorge e Joaquim, neste momento, quem está do outro lado deve estar a pensar: eu ainda não percebi qual é a vossa opinião sobre o Sr. Schäuble. A saída é positiva ou negativa? Vai-nos afetar mais do que vai beneficiar? Não há nada que possa afetar mais um convalescente do que a mudança da temperatura na sala. Que é o caso. E vai ser o caso. Vai ficar muito frio e com muito vento. Sim, ó Joaquim, mas deixa-me fazer uma Eu pergunta. diria Não me que- surpreende que um partido liberal como o FDP, que sempre foi um partido liberal, que foi um partido que pugnou pela abertura de fronteiras, esteja com uma agenda que é um bocado eurocética. Querem correr com a Grécia, querem acabar com o quantitative easing do BCE. Não acha estranho isto? Ou foi para eles ganharem votos à direita e entrarem no Parlamento? Não, há uma coisa mais estranha ainda, que é o SPD, que foi instrumental para a integração da Alemanha no espaço europeu, Sim. perante uma derrota eleitoral, que é um facto, opta por passar para a oposição, para não deixar a alternativa para a Alemanha sozinha na oposição. Mas depois pergunta-se, mas o SPD vai ser a oposição a quê? Pois, Ora, isto é que nos faz recordar os anos 30. pois. É que o Hitler só precisou de 32% para entrar no Parlamento. Sim. Mas depois de entrar no Parlamento acabaram as eleições. Ora, neste momento, se o SPD sai, como nos anos 30 havia divisão também na zona central da política alemã, se o SPD sai, mas sem saber a que é que se vai opor, porque não se vai opor à alternativa para a Alemanha, porque essa ainda não está no poder. Ora, é esta desistência que torna a situação mais preocupante, porque estes mesmos resultados eleitorais podem ser lidos de uma maneira completamente diferente, que é a Alemanha sozinha não tem escala para resolver os problemas que esta eleição revelou. E quando isso acontece, é preciso passar para nível superior para, nesse horizonte de maior escala, encontrar as respostas para aquilo que na escala do território não tem resposta satisfatória. Mas qual é este nível superior? É a discussão a nível europeu? É a Europa. Mais do que nunca, a União Europeia é hoje uma necessidade não para que haja paz entre os Estados europeus, porque com cadeira de rodas ninguém faz guerras. Ora, as sociedades europeias vão ficar tão envelhecidas que não há guerra possível. Não tem forças O problema para não é a à chapada. guerra. O problema é a convergência política. Ora, a convergência política vai resultar
do vazio americano e da afirmação chinesa. Porque, à medida que se torna claro o vazio americano, mais nítida vai ser a necessidade chinesa de preencher esse vazio. Jorge, querias acrescentar uma coisa? Não, queria a pergunta que fizeste era se o Schäuble era bom, se era positivo, negativo. A saída dele. A saída dele. A resposta é um pouco dúbia, mas teremos que ir num caminho diferente, que é: nós não podemos agora, como país, julgar que a solução dos nossos problemas se faz só com a Europa. Ou seja, nós temos que internamente começar a tomar decisões sabendo que a Europa vai ter período muito conturbado. O Joaquim tem toda a razão, ou seja, há aqui um momento de viragem enorme, que é a própria Alemanha, se fechar à Europa, tem consequências. Mas então, se a Europa se fecha a Portugal, ou se fecha no fundo ao mundo, a Alemanha fecha, se a Alemanha se fecha em relação aos outros países, nós vamos ter que perceber então, e nós estamos preparados para esse fecho, o que é que significa, o que é que poderia significar, e essa que é a discussão que nós devíamos ter em Portugal. O que é que significa para um país como o português, que tem uma dívida pública elevada, que tem um crescimento débil, que tem falta de capital, que tem população envelhecida? Como é que nós vamos resolver este problema nesta Europa fragmentada, cheia de pequenas convulsões, pequenos atritos Jorge, agora e de nacionalismos? Foi a pergunta que eu fiz no meu artigo de segunda-feira no Jornal Negócios. Tu viste estes temas serem debatidos agora pela classe política? Mas esses temas não são debatidos pela classe política, porque a classe política está a querer ocultar a dimensão da crise que nós estamos a atravessar. E se calhar até mais, uma parte dela deve estar com medo desta mudança que ocorreu na Alemanha. Não, é porque a classe política pressente e sabe que não tem solução com base nas regras do passado. E, portanto, significaria, no fundo, fazer uma discussão do futuro, mas teria que enterrar o passado. Ora, o problema é que a classe política, o que está basicamente a fazer, é a tentar ocultar os erros do passado. Portanto, isso aí cria um problema, ou seja, não cria uma situação para nós pensarmos o futuro. Ou seja, eu tenho que pensar o futuro de Portugal numa Europa fragmentada. Essa era uma exigência da agenda política. Joaquim, pode-se dizer que mais do que nunca nós agora temos mesmo que fazer o trabalho de casa? Não é tanto o problema do trabalho de casa, mas é entrar em formação ordenada com os outros Estados europeus. Nada ao mesmo. Aquilo que está a acontecer hoje na Alemanha é o renascimento da Prússia, que já esteve na origem de 3 guerras mundiais, de 1870 e depois 14, 18 e depois 39, 45, mas que ficou submersa no domínio soviético. Sim, porque a Alemanha foi retalhada e esta Acabou parte ficou o do domínio leste. soviético, caiu o muro e de repente os prussianos, que já não são os Junkers proprietários, mas continuam a ser os prussianos, voltam a manifestar-se. Ora, este tipo de ressurgimento de fantasmas que julgávamos estão no cemitério mostra, aliás, as virtudes da incineração, porque se tivessem sido incinerados não havia problema, mas avisa-nos de uma coisa. Sim, mais do que nunca é preciso política, é preciso direção política. Já vamos voltar a isto, porque vamos fazer aqui um intervalo de cerca de 30 segundos para eu ir ver as questões e retomamos de seguida. Pode começar a colocá-las, pode inclusive partilhar as coisas connosco. Até já.